Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 24, versículos 13 a 15. Os discípulos de Emaús. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste. E um deles, chamado Cleófas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" E os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e os nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: "Realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? Lucas capítulo 24, versículo 26. Neste terceiro domingo da Páscoa, a liturgia nos mostra o duro golpe que foi a crucificação de Jesus para a comunidade cristã. Com ela vieram abaixo os projetos de libertação. As palavras e as ações do Mestre pareciam dignas de fé. Sua forma de ser era especial, completamente diferente do que até então se tinha visto. Sua morte, no entanto, deixou nos discípulos o sabor da frustração.
Durante esses dias, o Senhor juntou-se, como mais um, aos 2 discípulos que iam a caminho e repreendeu-os pela sua resistência em acreditar. Seus corações, por ele iluminados, receberam a chama da fé e passaram de mornos a ardentes, na medida em que o Senhor lhes abria o sentido das Escrituras. Os discípulos de Emaús retratam os cristãos desiludidos. Tinham perdido a esperança porque o Senhor fora crucificado. É o que suas palavras dão a entender. Estão pessimistas, centrados em si mesmos, incapazes de projetar-se para além dos próprios horizontes. O coração estava obscurecido por não conhecerem ou não mergulharem nas Escrituras, mas, sobretudo, por falta de fé. Foi preciso que o Senhor os chamasse à realidade. Eles não estavam dispensados da missão, consequentemente, não havia motivo para se dispersarem e voltarem para as suas cidades de origem. Tinham diante de si um mundo a ser evangelizado. A vida já havia despontado e se fazia presente no Filho do Homem. Que pérola Lucas nos apresenta! Os evangelhos são o coração de todas as Escrituras, enquanto são o principal testemunho da vida e da doutrina do Verbo encarnado, nosso Senhor. As palavras do Mestre arderam e ainda ardem no peito, causam vivacidade e entusiasmo, paixão, ímpeto e veemência. Só a descoberta do ressuscitado permite ao cristão superar os reveses da vida. O encontro com Deus na oração, na leitura da Bíblia e na vida fraterna vos ajudará para conhecer melhor o Senhor e a vós próprios, descobrindo assim o projeto de amor que Ele tem para vossas vidas. Desta forma, temos a certeza que, apesar da cruz, vale a pena somar esforços para construir o reino onde pretendemos viver intimamente ligados ao nosso Senhor e do qual somos herdeiros. Paz e bem.